Olá, comunidade querida, paz e bem, Voz TV 247, eu sou Cava Pavão, todos os canais que nos acompanham, a BPE, Sejus, Filosofia em Movimento, enfim, se você não é parte dessa grande comunidade que nós fazemos e de tantos outros canais, se inscreva, participe, compartilhe nossos conteúdos, nos ajude a divulgar essa rede de resistência. No dia de hoje, eu continuo falando com vocês sobre assuntos espíritas. Nós combinamos que eu falo sobre assuntos diversos uma semana, a pedido de vocês, e outra eu tento falar sobre espiritismo. Ainda que nós tenhamos o caminho do espiritismo, onde nós estamos estudando a revista Espírita, que é logo depois do Paz e Bem, às 6h30. Então, quem não passou, passe por lá, deixe o seu curtir, fique conosco. No dia de hoje, eu já falei com vocês sobre o livro do Adhemar Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, e quem perdeu vai lá na playlist do Paz e Bem. Eu falei sobre o conceito de mediunidade, e agora eu vou falar para vocês sobre o médium. Eu tenho várias experiências como médium, passei a minha vida inteira atuando como médium, então, e enquanto eu não fazia nada como médium, eu tive momentos muito difíceis na minha vida. Então, não que ser médium nos livre desse momento difíceis, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, depois que eu me conheci como médium, aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei um processo de educação mediúnica, não aquela educação formal que você fica, embora eu tenha feito isso também, porque até então não tinha conhecimento do espiritismo progressista, mas uma autoeducação, e a partir disso eu fui perdendo todos os medos, os receios, deixei de tomar susto, né? Susto a gente sempre toma quando vê alguma coisa inusitada, mas assim, você consegue se recuperar, compreender, dialogar muito mais. Então, o médium, para o Arthur Quioro, ele diz assim, por definição, os médiums são as pessoas aptas a receberem a influência dos espíritos e transmitirem os seus pensamentos. Esse conceito ele tirou do livro Obras Póstumas de Kardec. E eu optei por não estudar esse livro no caminho do espiritismo, talvez um dia mais para frente a gente faça. E aí ele diz o seguinte, o médium é o que transmite, capta, intermedia o processo de comunicação mediúnica, percebendo a intenção do espírito comunicante, mas transmitindo da sua forma. Qual a potencialidade que evidencia uma diferenciação entre aqueles que podem ser médium e os que não podem? Essa é uma pergunta recorrente, né? As pessoas, quando sabem que nós somos espíritas, a primeira pergunta, normalmente, a primeira ou a segunda, depende, se ela tem um familiar recém-desencarnado, que ela tinha muito vínculo, a primeira é, será que ele vai me mandar uma psicografia? E nessas épocas de Covid, nossa total solidariedade a essas pessoas que perguntam isso. E no pacote depois sempre vem assim, será que eu sou médium? Porque eu tive essa experiência ou aquela experiência, e nos contam uma experiência. Então, a maior parte das pessoas, para o Quioro, estão num diapasão vibracional muito contido, que são incapazes de saírem do círculo vicioso da rotina e das futilidades que se entretêm. O médium, ele tem facilidade para sair desse círculo, desse campo amorfo e morno de fluxos e ideias em que a maioria estagia, de estar na vida. O modo de ser que ressaltamos nada tem a ver com a moral, não é com a moral. A gente só sai muito rápido, a gente muda muito rápido, a gente consegue captar muito rapidamente as coisas. Então, é muito comum, por exemplo, para mim, eu sonhar com amigos que estão doentes. Outro dia mesmo, semana passada, eu sonhei com uma amiga, que eu tinha ido com ela até o hospital, ela tinha tomado uma injeção, e aí eu tinha tomado vacina, depois a levei para casa. Liguei no dia seguinte para ela, ela estava adoentada. Então, ele vai dizer o seguinte, que o médium, ele vai se caracterizar pela sua capacidade de desconcentrar, e nesse sentido, a mediunidade pode ser considerada uma anormalidade, ou a normalidade da extrapolação. Então, a normalidade da extrapolação, ele vai pegar isso em instruções práticas sobre manifestações mediúnicas, que é da Edicel, e é lá que ele vai pegar esse conceito que ele traz aqui para a gente.
Então, ele vai dizer, a mediunidade não é apenas uma potencialidade inata. O médium desenvolve uma certa capacidade de discernimento e desconcentração ou de separação de sua mente para que esteja capacitado a servir de canal. Hoje eu estou tropeçando na língua, gente, desculpe. Então, o que acontece? A gente tem que, quando vai para o ato mediúnico, né, a gente tem que rapidamente entrar na sintonia daquele espírito que vai se comunicar. Então, para isso, você tem que sair de tudo que está no seu entorno, né? Você não pode pensar em nada do que está acontecendo naquele momento, para que você consiga fazer isso. E, agora, o que ele vai falar, exatamente o que eu acabei de dizer. Se sua mente está sobrecarregada de problemas dos quais você não se desvencilha, esta função fica prejudicada, porque você não consegue ter essa separação. Então, ele vai dizer, são esses fatos que determinam comparativamente uma melhor qualificação para a mediunidade. Se o indivíduo não direciona esse processo de despolarização mental, e se o faz utilizando sua capacidade para todos os setores, ele permanece imerso, não liberando sua mente, nem sequer percebendo essa sua capacidade de intercâmbio. Então, precisa ter essa desconexão, né? Desconecta e vai servir de intermediária aquela comunicação do espírito. O médium, no processo de comunicação mediúnica, que ele chama de PCM, se vocês me permitirem, eu vou adotar isso que fica mais fácil. Ele cria uma condição, tanto quanto possível, de neutralidade, como se ele estivesse permitindo uma ausência de si mesmo para que o espírito comunicante se manifeste. É uma ausência, não é absolutamente completa. Ele está presente no processo, ele luta para saber o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, ele não quer fazer parte do processo. E daí, eu só estou vendo aqui o texto anterior, se era a mediunidade mesmo que eu tinha dado para vocês. Então, o médium, o que ele acontece? Ele está numa luta, ele está numa faixa de dúvida entre o que ele continua, né, pensando e o que o espírito, o desejo de representar aquele espírito comunicante. Então, o desejo que o espírito comunicante possa se comunicar por meio dele e que ele, médium, permita que isso ocorra sem deixar de ser ele mesmo. Então, assim, é uma ambivalência muito grande de ser médium. O que o Ouro está dizendo aqui, eu concordo plenamente, é isso. Você fica muito ambivalente, né? Você não sabe o que você faz, porque você não pode deixar de ser você mesmo e, ao mesmo tempo, você tem que deixar que aquela comunicação venha com a maior neutralidade possível. Então, ele vai dizer assim, diferente do que ocorre naquilo que chamam de PCM patológico, que são os chamados quadros de fascinação, subjugação e obsessão. Então, isso está estudado lá no Caminhos do Espiritismo, a gente tem o livro dos médiuns, e a gente define cada uma dessas coisas a partir do olhar e do método de Allan Kardec. Então, ele vai dizer assim, o médium permanece atento, ele não se desguarnece, ele não abandona a sua integridade. Intimamente, ele vai utilizando todas as suas defesas, podendo interromper a comunicação no momento em que se sentir ameaçado ou desejado. E nesse processo em que se coloca como intérprete, ele o faz sempre no posto de vigilância, cautela, querendo interferir nos pensamentos e atitudes, cortando ou distorcendo muitas vezes o que o espírito comunicante gostaria de expressar. Isso a gente sente muito quando, por exemplo, se vem um espírito extremamente violento, que nem eu já tive a oportunidade da comunicação de espíritos nazistas, ditadores que passaram aqui pelo Brasil, inclusive. Então, o que acontece? Ou mesmo espíritos não famosos, mas que vêm com muita raiva, com muita ira. Se o médium está atento àquilo, mesmo que a pessoa queira gritar, xingar, espernear, ser muito violenta, ele consegue amenizar aquela comunicação sem que ela perca o teor dela. Para que isso? Porque também, se chega um médium, se você não está equilibrado e passa a dar aquela comunicação como aquele espírito, claro que o plano espiritual também atua, não é só o médium, tá? Gostaria que fosse, você assusta todo mundo, né? Todo mundo fica assustado, não sabe o que fazer. E tem muita gente que é sensível também e trabalha no processo mediúnico. Então, dessa maneira, eu vou voltar ao Chior, ele vai dizer assim,
Pelo mesmo mecanismo como todo indivíduo que se coloca à prova sente necessidade de proteção quando exposto. Eu, particularmente, nunca senti medo de dar nenhum tipo de comunicação, mesmo que seja um espírito extremamente ligado às questões muito pesadas, eu não tenho isso. Eu sempre tenho uma confiança muito grande nos guias espirituais da mediúnica, no meu guia espiritual, então eu simplesmente deixo fluir o processo mediúnico. Mas reconheço e acolho quem tem essas ressalvas e medos, porque não é todo mundo que foi criado com naturalidade dentro do processo mediúnico, não são todos os médiuns, alguns estão há pouco tempo, alguns estão se desenvolvendo, então é natural. Ele vai dizer assim, que no instante do PCM, o médium precisa expandir a sua consistência, o seu delineamento físico-biológico para perceber o espírito comunicante, extrapolando os limites de suas forças físicas, de todo esse processo extremamente contido, a frouxidão do pensamento comum. Quando o médium percebe a aproximação do espírito comunicante, naturalmente expande a sua emoção, gente, e o seu perispírito. Alterações que se dão em fundo da aceleração do seu padrão de ondas mentais e das vibrações, expansão do campo energético, base do PCM. É por esse motivo que o espírito comunicante pode identificar quem é médium. Então, fica uma luzinha na gente, né? Essa capacidade perceptível de expansão perispiritual a partir de certos fluxos vibracionais é utilizada pelo espírito comunicante. Então, a gente fica igual vagalume. Eu brinco que a gente é vagalume. Não podemos evidenciar o papel da ligação da mente com o cérebro que alguns autores atribuem à epífise. Isso você lê muito material espírita. Ele fala assim, parece-nos que a referida glândula, lembrando que ele é médico, tem como função principal a de servir como antena de elevado potencial capaz de converter as ondas mentais em impulsos que se espraiam sobre o cosmos cerebral. Supor, daí, que a epífise representa todo um potencial interpretativo no PCM, redutor ou amplificador das correntes mentais, é questão controversa, que para nós representa a antiga afirmação mística do terceiro olho, e nesse campo, por hora, deve ser compreendida. As ligações mente a mente são as que fundamentalmente importam na execução do PCM. O Kyori é sempre muito comedido, intelectual, um espírita muito equilibrado, né? Então, ele traz esse conhecimento como médico para a gente, que é importantíssimo. Então, assim, tem muito romance espírita dizendo que o PCM, que a epífise é isso, que a epífise é aquilo. Então, assim, vamos nos ater a essa informação aqui do Kyori. Dessa forma, o médium tem que ter habilidade para captar, perceber e trazer para o seu campo mental as emoções, palavras e mensagens emitidas pelo espírito comunicante, o que exige de seu cérebro certa habilidade para que se coloque seu sistema cerebral e fonador na comunicação psicofônica à disposição. Isso é verdade, né? Você tem que ter muita sensibilidade, uma habilidade de comunicação bem grande. Desencadeia-se, a partir daí, um aumento nos circuitos cerebrais com ativação e sensibilização ainda que tênue dos lóbulos, o que parece não ser diferente, guardadas as devidas proporções de outras habilidades intelectuais. É necessário, portanto, um certo embasamento fisiológico para que se realize o PCM, mas o momento é basicamente repetirmos de absorção de correntes mentais. Isso a gente sente mesmo. Muitas vezes... para captar essas correntes mentais, porque a nossa mediúnica é bastante democrática. Então, quando eu sinto alguma aproximação, eu sempre pergunto aos outros que estão na mediúnica, médiuns, ostensivos ou não, o que eles estão sentindo. E, a partir disso, quem gostaria de passar aquela comunicação. Nem sempre é a mesma pessoa, às vezes a gente intercala, um espírito passa por 2 médiuns, o que é bastante incrível. Então, mas para que isso aconteça, a gente precisa estar com essa aptidão de absorver esse monte de corrente mental, né? O cerne é a comunicação mente a mente, mas o sentir do médium vai se expressar pelo seu sistema nervoso, que é por meio desses instrumentos cerebrais que a gente vai percebendo as sensações, transmite seus próprios sentimentos, desejos, enfim. O espírito encarnado, ele não vai ser prisioneiro do nosso cérebro, né? Ele desenvolve um processo até que a fala se produza. Mas como ele não está ligado ao organismo do médium, e até por essa questão de sinergia vibracional, é difícil o espírito encarnado desvincular uma coisa da outra.
A mensagem captada pelo espírito comunicante é transmitida pelo médium por meio dos canais comuns de comunicação do espírito, como o corpo. Então, ele vai dizer o seguinte: nós ressaltamos que cada médium possui a sua própria forma de atuar, impondo ao espírito comunicante uma adaptação. Então, existe uma certa especificidade no PCM. Então, a vontade do médium é o fator preponderante. Pessoalmente, eu tento fazer isso o mais dissociada que eu possa da minha personalidade. Eu tento não interferir, deixar que os espíritos falem livremente, salvo se for algo muito violento. E eu, como médium, eu não bloqueio muitas coisas. Aliás, eu não bloqueio quase nada. Só se eu sentir que é alguma coisa muito fora assim, do comum, que eu consulto imediatamente, mentalmente, o meu próprio guia ou guia da reunião e pergunto se deve seguir ou não. É só isso. Então, ele vai dizer o seguinte: vigiar e interromper a comunicação é um direito que assiste ao médium, que é o que eu estava falando, que deve se colocar à disposição, mas não interferir ou interferir o mínimo possível naquele, confiando no que se utiliza do pensamento. Ele vai dizer assim: quando o médium não vibra, ele não participa, seu íntimo, do trabalho, ele não coopera, a produção do fenômeno é muito difícil para o espírito comunicante. Porque o PCM vai depender dessa postura do médium. Então, se o médium, inclusive, isso que é importante, que a gente se prepare para a reunião mediúnica, não nesse sentido de não como isso, ou não como aquilo, não é isso, gente, mas prepare mentalmente, estudando, isso é muito importante. Né? Aí ele vai dizer aqui, ó, se o médium é mal-humorado, reclamante, descrente, negativo, na hora da reunião, por mais que ele faça preces, dificilmente ele vai se tornar um polo atrativo. E a percepção de quem é ou não é médium, muitas vezes só com o tempo é observada, né? E ela é passível de treinamento, né? Os médiums, eles podem ampliar esse campo mental, eles podem reduzir a interferência, eles podem se sentir mais confiantes. A gente nota muito em médiums iniciantes que muito da comunicação que eles dão tem interferência do que eles pensam na vida, embora eles digam que não. Ó. Quando o médium é iniciante, e eu já fui iniciante, então não é uma crítica nem um médium, muitas vezes ele tem muita necessidade de provar que a mediunidade dele é boa, é forte, é ostensiva, e aí muitas vezes ele interfere naquilo sem saber que está interferindo, que seria uma forma de animismo. Mas o médium mais experimentado, ele percebe aquela interferência, muitas vezes, ele não vai, e aí que cabe o amor, né? Você não vai truncar o outro, dizer que você está percebendo, mas você vai procurar formas daquela mediunidade ser melhor aproveitada, né? Aí o que eu diz, o médium deve reconhecer cada vez mais a sua função, que não é mágica, mas sim específica. Deve aprender a identificar, a discriminar o fluxo da corrente mental de um espírito comunicante, perceber a sua própria corrente mental, evitando que a sua mente entre nesse momento num processo confusional que não lhe permita saber com nitidez o que está sendo transmitido. O pensamento do espírito comunicante tem que ser destacado do seu interior como uma forma estranha, mais simpática ou aceita. E aqui ele tem algumas referências, por exemplo, quando ele fala de xenoglossia, ele tirou do livro do Ernesto Bosano, que foi um estudioso italiano, que propôs, né, isso a Richer com o intuito de distinguir a mediunidade poliglota da mediunidade poliglota. Se você perdeu os tipos de mediunidade, volta lá no Caminhos do Espiritismo, a gente tem todo o livro dos médiuns lá. Então ele vai dizer aqui, o Chioro vai dizer assim: dentro de seu potencial, a capacidade mental do médium limita o teor da comunicação dentro do gama dos seus conhecimentos. Entretanto, a interferência do médium em todos os instantes, um homem bruto, de poucos horizontes mentais, adstrito a seus pensamentos, apesar do seu linguajar característico, emite mensagens puras. Já o médium, cheio de simbologias, desencadeia um processo afetivo por ocasião da aproximação do espírito comunicante. E, de acordo com o seu modelo mental do médium, ele pode sentir-se envolvido por um santo ou um anjo. Essa situação mental de exaltação, de quase êxtase, fará com que ele, deslumbrado, dê a essa comunicação um tom especial, pomposo. Às vezes a forma é tão importante e elaborada que o conteúdo não chega a ser avaliado. Ele vai dizer assim: os médiums apresentam ansiedades, sim, preocupações íntimas, sim, medo, eu nunca senti, mas sei de vários que sentem,
não apenas como estado de apreensão contra o perigo, mas representando uma questão de autoimagem, de autossegurança, de como os outros podem estar analisando aquela situação, e nós chamamos isso de angústia de execução do processo, né? Muitas vezes é aquilo que eu falei, quando a gente está começando, a gente está no processo, a gente quer ser aceito. Quem que não quer ser aceito, né? Pelo outro. Então, tem essa angústia aparece muito. Aí ele faz assim, ó, ele vai dizer, quando isso acontece, o bloqueio é muito grande e consistente, porque o médium está preocupado com o resultado do trabalho, extrapolando seu papel de intermediário. Então, é importante que nós estejamos relaxados, né, permitindo que aquilo que tiver que vir, venha. E aí ele vai dizer do clima das reuniões, que às vezes tem muita expectativa, tem médium disperso, tem médium sem qualquer controle íntimo, deixa escapar qualquer coisa como areia. Então, tudo isso pode ser treinado, né? Inclusive dentro da reunião mediúnica. E tem também o médium desatento, que é aquele que ele tem que ter o seu campo mental estimulado, quando ele é consciente do seu trabalho. E aí ele vai despertando, ele vai sentindo os incômodos, né? E vai passando para mais facilmente a aproximação. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês sobre a mediunidade, sobre o médium em si. Se vocês quiserem, leiam Kardec, é importantíssimo a gente estar bastante afinado com o que Kardec diz. E vamos juntos, juntas e juntos nesse caminho. Um beijo grande, paz e bem, nossas melhores preces para que vocês tenham um dia calmo e de alegria. Deixem aí os seus comentários, que eles também me alegram muito. Um beijo grande, gente querida, paz e bem.